Boa tarde. O objetivo desse vídeo de hoje é mostrar as funcionalidades do SNJ, que é o Sistema de Normas Jurídicas. Então eu vou dar uma passada por todo o sistema para mostrar todas as funcionalidades que ele tem. Eu vou começar cadastrando uma norma que não existe, mas depois eu vou apagá-la. Só para eu mostrar os documentos em branco. Mostrar os campos em branco. Então, esse é o programinha que nós fazemos os cadastros das normas jurídicas, né? A primeira abinha aqui é a aba de identificação, onde eu vou preencher a data de sanção e promulgação e as datas de início e término de vigência. As datas de sanção e promulgação é a data em que o governante ele assinou, ele despachou aquela norma. Essa data geralmente ela vai vir aqui, ó, no fecho. Tá vendo aqui, ó? Palácio de Tiradentes, Belo Horizonte, ao 6 de dezembro de 2017. Então ela sempre vai vir no fecho da norma essa informação. Às vezes ela pode vir também acompanhada do título. Tá vendo? O título aqui em cima dia 6/12 de 2017. E geralmente ela é sempre despachada, né? Ela é sempre assinada um dia antes da publicação. Aqui ela foi publicada no dia 7, né? Então ela foi assinada dia 6 e publicada dia 7. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo essa norma aqui, ficticiamente, ela é do dia 6/12, eu ia colocar aqui, ó, 6, né, 06/12 de 2017. Eu escolhi essa norma antiga assim porque ela tem um exemplozinho de prazo de vigência. Então, aqui, ó, se eu pego nessa informação aqui no fecho, né, a data em que ela foi assinada, no artigo anterior, eu geralmente vou encontrar a vigência dela. Então ele está falando aqui, ó, que tem dois prazos de vigências distintos, no artigo 4º e no artigo 5º. O artigo 4º fala que o prazo de vigência desse decreto é de 180 dias a contar da data de sua publicação, da data de sua entrada em vigor. E embaixo ele fala que este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de dezembro de 2017. Então a gente teria que fazer, para preencher essa informação de início e término da vigência, né? O início da vigência tá fácil, que ele falou aqui, ó, é 6 de dezembro de 2017. Né? Eu preencheria aqui, ó, 6 de dezembro de 2017. E eu teria que calcular, né? Somar aqui mais 180 dias para poder chegar no prazo em que ela ia deixar de vigorar, né? Porque ela só tem vigência durante esse prazo. Tem até um site que calcula datas aqui, que eu coloquei. Então, 6 de dezembro de 2017, vou colocar aqui, ó, 6, né, 6 de dezembro de 2017, 180 seriam 6 meses, né? Então, eu poderia colocar aqui dia 4, mando calcular, dá 180 dias,
E aí eu preencheria com 4 de junho de 2018, né? 4 de junho de 2018. No entanto, a gente não preenche mais esses início de vigência e término de vigência. A gente não faz esse preenchimento no próprio campo. Ele entrou em desuso, para falar a verdade, eu não sei por que ele entrou em desuso, porque eu acho, inclusive, que ele tem uma utilidade interessante, e eu nem sei se o sistema já faz esse cálculo automaticamente. E eu não tenho ideia nem de como ele exibe essa informação, porque como nós não preenchemos esse campo. Então, eu acho que seria algo até a gente pensar, até voltar a preencher esse campo, mas hoje não preenchemos. Então, como que é feito? A gente faz uma nota, igual ela está aqui, ó, no campo observação, que depois eu vou mostrar o campo, né? Então, conta aqui primeiro que este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6/12/2017. E embaixo, o prazo de vigência deste decreto é de 180 dias a contar da data de sua entrada em vigor, né? Então, a gente preenche no campo observação, não utiliza mais. Bom, o próximo campo é o campo origem, né? Basicamente, as leis, a origem vai ser sempre o legislativo. Os decretos, a origem vai ser sempre o executivo. E o judiciário é uma coisa muito rara, a gente só tem um exemplo. Eu fiz aqui um tanto de abas para dar de exemplo, eu espero que eu não me confunda nelas. O exemplo é essa portaria conjunta, tá? Ela foi publicada no Diário do Judiciário e a gente fez inclusive o link para o Diário do Judiciário aqui, ó, que a pessoa tem que fazer a busca aqui, né? Não está exatamente no PDF não, mas a pessoa acha pesquisando pela data. É o único caso em que a gente tem uma publicação do Diário do Judiciário. A gente incluiu porque dispõe sobre a utilização de uma ferramenta em conjunta, né, entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa, né, que, se não me engano, é o SEI, inclusive. Sistema Sistema Eletrônico de Informações. Né? No caso aqui vamos colocar executivo, porque a maior parte dos documentos que a gente implanta são decretos. A ementa a gente vai pegar na norma, né? Como aqui, ó, tá essa ementa aqui. A gente preenche pegando no texto. Vou dar alguns exemplos mais reais, né? Então a gente pega, a ementa é sempre um resumo, ela sempre é a primeira informação que vem do texto legal, logo abaixo do título. Esse campo aqui, ó, veto, acho que deu uma travada, vamos ver, espero que não. O campo veto, ele é preenchido sempre quando a Assembleia derruba um veto do governador. Então a gente só preenche o campo veto quando, após o governador vetar um dispositivo ou uma norma, a Assembleia rejeita o veto. Então, o caso aqui, por exemplo, nessa publicação aqui, ó, o governador provavelmente está lá na publicação que ele vetou o inciso 5 do artigo 1º. Então eu vou lá na publicação. Né? Tá aqui o artigo 1º, o inciso 4. Eu falei outra coisa, né? O inciso 4 está aqui vetado, certo? O veto veio para a Assembleia, ele sempre vem, né, para a Assembleia fazer o julgamento, e a Assembleia resolveu vetar, aliás, derrubar o veto do governador, manter o dispositivo valendo. Então o dispositivo
ele continua sendo válido. Então o governador teve que publicar de novo, e aí ele não publica toda a norma, né? Ele vai publicar só o dispositivo em questão. Tá vendo aqui, ó? O dispositivo que havia sido vetado e foi publicado, escrito vetado aqui na frente. Então ele publica só o texto do dispositivo vetado. Neste caso, a gente faz uma nota, que é essa nota que vai nesse campo chamado veto, informando este acontecido, que foi rejeitado o veto ao inciso 4 do artigo 1º da proposição de lei 24.439 de 2019. Então a gente preenche esse campo veto. Aí a gente chega no campo situação, né? Há duas situações possíveis apenas em que a lei ela perde a sua validade legal, ela não tem valor legal mais, quando ela é declarada inconstitucional ou quando ela é revogada por uma outra norma. Nestes dois casos, ela perde o valor legal, né? Ela não tem mais validade legal. E esse botãozinho aqui apaga a informação se você preencheu erroneamente. Não tem muita utilidade, não. Legislação básica, tá? A legislação básica é o seguinte: quando eu marco essa opção, eu estou falando que essa norma que eu estou cadastrando, ela é uma norma básica, ela é uma norma originária. Subsequentemente, depois que uma norma básica é publicada, vem as normas alteradoras. O que é essa norma alteradora? É a norma que vai alterar essa lei básica que foi criada. Quando as alteradoras forem publicadas, nós não vamos marcar essa opção, porque ela não é norma básica. A norma básica é só aquela primeira, a que veio na origem, né? E a gente marca essa opção com o objetivo de separar essas normas, separar as normas básicas das normas alteradoras, porque uma vez que a gente fez a atualização do texto, a gente incorporou no texto todas as alterações, a gente incorporou na norma básica as alterações da norma alteradora. A norma alteradora ela perde a razão de ser, né? Ela não precisa ser consultada mais, você pode consultar só a norma básica. Agora, curiosamente, aqui na busca aqui, ó, tinha que ter uma opção, por exemplo, aqui embaixo, clicar assim: eu quero só pesquisar as normas básicas. Hoje, para pesquisar a legislação básica, eu tenho que fazer uma busca por aqui, né? E é desagradável isso, porque o usuário não tem acesso. Então isso é uma coisa que eu já tinha pedido isso para o Nilson, para a gente incluir nas demandas setoriais, mas a informática não implementou.